Graça e paz, irmão. Tudo bem? Graça e paz, pastor Lázaro, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa poder estar com o senhor aqui nessa noite, né, para a gente falar um pouquinho sobre o papel da igreja na atualidade. Antes de tudo, agradecer ao senhor por ter aceitado, né, o nosso convite para estar aqui nessa noite falando, né, aos irmãos, aqueles que vão nos assistir, nos acompanhar aqui por essa transmissão. O senhor é pastor em Campina Grande. Isso, eu sou pastor aqui em Campina Grande, na Paraíba. Já estou no 5º ano de ministério. Também trabalho como um dos coordenadores da Consciência Cristã. Né, tenho tentado desenvolver um trabalho aí nas mídias sociais, fazendo... como eu tenho uma formação também filosófica, aí eu adentrei aí na filosofia da tecnologia, tentando entender um pouco dessa dinâmica da mídia e como ela afeta o coração. Então temos trabalhado aí nessas áreas. Esse evento, pastor, a Consciência Cristã hoje é um dos maiores eventos, podemos dizer, protestantes, né, cristãos, do Nordeste até do Brasil. Isso, ele hoje pode ser considerado, né, o maior evento evangélico da América Latina. Da né? América Latina. Então, assim, isso. Em termos de estrutura, né, público circulante. Então, e para a proposta do evento, que é uma proposta centralizada em palestras e pregações, realmente é um ponto fora da curva, porque se você hoje quiser reunir muita gente, você tem que botar música, né? E o foco da consciência cristã nunca foi esse. Né? Então, temos trabalhado dessa forma. O foco é esse mesmo, é na pregação do evangelho, né? Exatamente. As pessoas serem atraídas pela pregação fiel do evangelho. Isso é muito bom. Pastor, nós estamos vivendo aí um problema que afetou não só a nós brasileiros, né, mas afetou a todo mundo, né, todo o globo, essa pandemia, o coronavírus, o Covid-19. Felizmente, aqui no Brasil já passam, acho que, de 11 mil mortos, né, infelizmente, em decorrência do Covid-19. Com isso, aqui, por exemplo, aqui no Ceará, né, em Fortaleza, onde nós estamos, desde do primeiro caso constatado, né, que foi determinado um isolamento social, um isolamento sem tanta rigidez, só que as autoridades públicas aqui orientaram aos pastores que suspendessem as atividades religiosas, né? Os cultos, Sim. porque os cultos, eles promovem, claro, nós sabemos disso, aglomerações, né, no prédio, né, da igreja. Então nós ficamos aí sem podermos nos reunir, né, como igreja, o ajuntamento público, o ajuntamento presencial como igreja, e felizmente, nós como pastores, não sei a realidade de Campina Grande, o senhor vai poder falar também, mas nós como pastores tivemos que aí nos engajar, né, em busca de meios, formas e maneiras de fazer com que os membros das nossas igrejas fossem pastoreados. Né? Aqui a gente está nessa realidade. Aqui o governador, né, o prefeito, ele colocou agora regras mais rígidas, né, com esse isolamento. Sim. Então, como, antes de tudo, né, o nosso tema é o papel da igreja na atualidade, e qual o papel da igreja, não só agora, na atualidade, né, antes dessa pandemia, mas também agora durante essa pandemia. Olha, a igreja, ela é a voz profética, né? A missão da igreja é fazer o mundo enxergar a perspectiva de Deus a respeito das coisas. Então, nós não estamos aqui para resolver o problema do mundo, né? A gente tem que entender isso. O grave problema da igreja hoje é porque a igreja ela acaba caindo na polarização de tudo, né? Hoje tem pessoas que dizem que você só demonstra o seu amor se você ficar em casa.
Já tem outros que dizem que se você ficar em casa, você é preguiçoso. Então você tem uma polarização do assunto. E se a igreja ela cair nessas polarizações, ela perde a sua voz profética. Por quê? A gente precisa sempre entender que uma das características que o pecado, que a queda nos trouxe, é aquilo que é o reducionismo da realidade. A percepção que o homem tem da realidade, ela é reduzida a fatores, do qual a sua idolatria é quem determina a quais fatores você vai reduzir a realidade. Você pega a realidade e reduz a um fator econômico. Então você só pensa economicamente, porque você é um idólatra da economia. Ou você pega a realidade e reduz a saúde, porque você é um idólatra da saúde. Não sei se seria um termo correto. Mas eu estou dizendo isso para usar como reflexão que a igreja ela não pode cair nesses reducionismos. Ela tem que enxergar a realidade como um todo. Por quê? Porque a igreja é a única que detém o conhecimento pleno da realidade através da palavra. Então a igreja, o seu papel agora não é se polarizar. Ela tem que sair dessa polarização, porque se ela entrar nessa polarização, ela vai ser acusada, ela vai ser comparada ou a um lado ou ao outro. E aí tem um risco também. Você também não pode ser omisso, porque se você for omisso, você cai no grupo do isentão, que é aquele cara que nem vai para um lado nem vai para o outro. E aí você tem que encontrar, a igreja precisa encontrar e precisa mostrar para a sociedade que ela não está cativa de ideologias, ela não está cativa de partidos, cativa de pessoas, cativa de causas humanas, mas ela é cativa da palavra de Deus. Por isso que eu comecei dizendo que a igreja ela precisa se posicionar como a consciência cristã. Fazer o lobby aí do evento. Então ela deve se posicionar como a consciência do Estado. Na hora que o Estado errar, ela tem que dizer está errado. Na hora que o Estado acertar, ela tem que dizer está certo. Na hora que os homens encararem a pandemia de maneira apocalíptica, ela tem que dizer, não, peraí, o apocalipse ainda não chegou não, calma. Se você entender, não é por aí. Ah, mas o mundo... Aí você tem igrejas que começam a dizer, mas o mundo está acabando agora, a gente está dentro da tribulação. Não, peraí, calma, não é por aí. A gente não está dentro da grande tribulação, não... Calma, vamos avaliar. E tem aqueles que começam a encontrar chifre em cabeça de cavalo das profecias bíblicas e começa... Então nós precisamos encontrar, a partir da palavra, a voz profética de Deus para mostrar para o mundo como o mundo precisa do Evangelho de Cristo para resolver o problema dos indivíduos. Jesus não veio salvar o mundo, né? O mundo que eu digo, o planeta, né? Ele veio salvar os indivíduos, né? Aquelas pessoas que se submetem à verdade de Cristo. E essas pessoas são atraídas pela voz profética da igreja. Por isso precisamos aproveitar essas circunstâncias para sermos o auxílio, para sermos o equilíbrio, para sermos a luz, para sermos o sal que o mundo precisa. É interessante porque quando a gente fala sobre a questão da igreja como voz profética, muitos ainda têm aquela ideia de que Jesus, quando esteve aqui, né, na Terra, pregando o evangelho do reino, né, que ele se refere a reino de Deus, né, a reino dos céus. Quando Jesus esteve aqui, ele mesmo sendo o Cristo, né, mesmo sendo Jesus, né, o Deus encarnado, ele não se propôs em momento algum transformar a sociedade, né? Exato. Jesus ele não destituiu o império. Jesus ele não acabou com o sinédrio. Jesus não fez nada disso, né? Nada disso. Jesus, na verdade, ele fez o que? Ele trouxe a mensagem do reino de Deus aos homens, né? Aos homens. Exato. Então, eu acredito que um dos principais papéis, né, da igreja antes da pandemia, né, durante essa pandemia e após essa pandemia, pastor Lázaro, seja esse, né, levar Exato. O evangelho do reino
às pessoas, né? Aos Exato. homens, né? À humanidade. Exato. A gente vê, por exemplo, um exemplo clássico é que na época que Paulo escreveu as epístolas, existia o regime de escravidão. Não o mesmo regime de escravidão que a gente teve aqui no Brasil, mas guardadas as devidas proporções, você não vê Paulo se posicionando contra o regime da escravidão, mas ele se posicionando contra os excessos que a escravidão trazia na falha do que diz respeito à dignidade humana. Isso. Então, quando os cristãos modernos começaram a se posicionar contra a escravidão, na realidade eles não estavam se posicionando contra o sistema da escravidão, mas contra os abusos que o sistema da escravidão trazia para a dignidade humana. Então, assim, a gente precisa entender, por exemplo, tem um cara que eu gosto de ler bastante ele, que é o Herman Doiver, né, que é um reformado. Ele pegou o calvinismo e ele fez uma interpretação moderna do calvinismo, juntamente após Kuyper, né? Kuyper fez isso, Doiver veio a partir de Kuyper. E tem a visão que o Doiver ele propôs é de que a criação de Deus ela precisa ser desenvolvida desde os aspectos mais simples até os aspectos mais complexos da criação. Os aspectos mais simples, eles vêm desde os aspectos mais individuais, numéricos, até os aspectos mais espirituais, mais complexos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, a gente se concentra mais nos aspectos institucionais das coisas do que no aspecto ético individual. Deixa eu explicar melhor. A igreja, ela precisa ser cidadã, não a igreja dentro da política, mas os crentes dentro da política. Então, o papel da igreja é formar crentes éticos, formar crentes que têm uma perspectiva cristã realista do mundo, e eles, como cidadãos, eles atuam dentro das respectivas esferas de atuação deles, ou no voto, ou na medicina, onde ele estiver, ou dentro da universidade. Eles devem agir a partir de uma ética e de uma cosmovisão cristã dentro das ações individuais deles. E, consequentemente, isso eles começam a produzir transformação na sociedade. É uma consequência, né? O problema é porque nós, hoje, por causa desse desequilíbrio, a gente começa a militar. O que é isso? Eu reúno a igreja e começo a determinar para a igreja que ela tem que fazer trabalho social porque ela deve redimir os pobres. Então eu agora não vou lá no pobre, na pessoa que está lá na rua e pergunto, por que você está assim? Você conhece a Cristo? Aquela pessoa, a partir do momento que ela conhecer a Cristo, que ela talvez ela venha a lidar com o pecado dela, talvez alguma circunstância que levou ela ali, fugiu de alguma coisa. À medida que ela for lidando com essas circunstâncias internas dela, o seu mundo externo vai mudando. Isso foi o que a igreja fez toda a história. A igreja ela sempre provocou transformação a partir do engajamento do indivíduo. Do indivíduo. Não exato. da instituição. Exato. Quando a instituição ela começa a se engajar, ela perde a sua identidade. Isso. Que é a identidade de representante profético da voz de Deus. Exatamente. Aquela que capacita, que prepara esses indivíduos para eles serem sal da terra e luz do mundo. Então, a igreja, a instituição igreja, ela não é sal da terra e luz do mundo. Os indivíduos são. Então, é uma perspectiva que a gente precisa equilibrar. Tanto agora nessa pandemia, quanto após ela. É interessante, pastor Lázaro, isso porque o senhor diferenciou muito bem aí essas duas coisas, né? A igreja como instituição, né? como uma organização, né? E a igreja ela necessita, né? dessa institucionalização, né? O próprio tempo, a própria história, ela foi aos poucos requerendo isso da igreja, né? Da igreja. Exato. Então tem até alguns hoje que defendem o seguinte, um movimento que nós conhecemos muito bem chamado desigrejados, né? Exato. Ah, não, eu me reúno com um grupo numa praça, eu me reúno com outro grupo ali na calçada,
né? Nós não temos templo, nós não temos placa, nós não temos denominação, mas aí eles acabam às vezes esquecendo que essa própria movimentação de se reunir na calçada, agregar algumas pessoas, vai necessitar de cadeiras, vai necessitar de um horário para começar, de um horário para terminar, de alguém para ajeitar um som, alguma coisa. Aos poucos eles já começam a se institucionalizar, Exatamente. né? A criar aí características de uma organização. Então o senhor separou muito bem isso, por quê? Porque hoje está uma confusão, pastor, na mente dos crentes, dos cristãos. Por quê? Exato. Porque eles acham o seguinte, que a igreja ela só vai mudar a sociedade se ela agir como instituição, né? Eu estava até conversando com uma pessoa essa semana passada, na verdade, que hoje é segunda-feira, meio perdido com esse negócio de isolamento social, né? Que eu falava exatamente isso, do perigo da igreja querer mudar a sociedade partindo do pressuposto da instituição. Por quê? Exato. Porque quando ela parte do pressuposto da instituição, que é a instituição que vai mudar a sociedade, então às vezes a igreja pensa que com isso ela precisa ganhar espaço em algumas esferas da sociedade, esferas públicas, e para isso, às vezes, ela precisa ter um candidato dito evangélico lá, que Sim. defenda, muitas vezes nem vai defender os interesses do reino de Deus, mas os interesses em uma lista de interesses da igreja como instituição. Exatamente. Isso parte, muitas vezes, de uma falta de percepção da eclesiologia. Isso. Né? Então, como nós hoje somos muito pobres, biblicamente, as pessoas elas têm a fé à la carte, né? Aquilo que elas escolhem crer e aquilo que elas escolhem não crer. Então, a partir disso, a partir dessa perca de identidade da igreja, as pessoas elas começam também a perder a identidade além do que é ser igreja, elas também perdem do que a igreja veio fazer, a missão da igreja. Né? Exato. Então, quando você tem um vácuo, sempre que você tem um buraco, ele é preenchido por alguma coisa. Uma lacuna, ela tem que ser preenchida por algo. Como nós como nós temos uma lacuna na concepção da identidade da igreja, naturalmente as coisas elas vêm tentar preencher esse espaço. Foi o que aconteceu, por exemplo, nas universidades. Quando nós deixamos de levar a nossa fé para a faculdade, a lacuna foi preenchida por outros pensamentos. Então, a falta de presença, a falta de entendimento de determinadas percepções a respeito da realidade faz com que uma cosmovisão estranha, uma ideologia, tome o lugar disso. A gente vê que essa falta de percepção da identidade da igreja é o que tem feito a igreja se transformar num clube. Então, muitas vezes, a igreja ela é um lugar onde o povo vai ter entretenimento. Né? Então, as igrejas passam a concorrer para ver qual é o clube mais badalado, que tem mais entretenimento. A igreja também, tem igreja que ela se confunde com ONG. Então, ela se engaja no trabalho social e por quê? Porque como ela não tem a identidade definida do que é a igreja, ela absorve algo que ela entende como sendo a missão da igreja. A identidade e a missão da igreja. Quando a igreja ela acha que tem que se envolver com a política, como então, muitas vezes, a igreja ela assume diversas identidades da sociedade, mas não assume a sua identidade. Né? O que é ser igreja? É o corpo de Cristo, onde o povo se reúne, a comunidade física, né? Vamos falar da igreja visível. É uma comunidade que Deus escolheu para viver junta, para se edificar, para formar discípulos, para discipular e ser discipulado, e refletir a respeito da vida e da realidade a partir da perspectiva das Escrituras. E no momento em que esse povo volta para suas vidas seculares, vamos dizer assim, que não existe essa separação, mas quando voltam para suas vidas seculares, elas deveriam fazer uso dessa
dessa cidadania celestial como representantes dessa cidadania, desse reino celestial, no reino dos homens, como uma maneira de recrutar novos indivíduos para fazerem parte desse reino. Isso deveria ser a missão da igreja. Então, ela não vem para tirar as pessoas da pobreza. Ela pode fazer isso? Pode. Mas ela não veio para militar politicamente. Ela não veio para ser universidade. Não. Cada esfera dessa, do aspecto, e aí você vai lá para o Kuyper, cada esfera dessa, ela tem igual responsabilidade. Uma não pode sobrepor a outra. E elas têm a sua missão definida por Deus. Né? Quando Jesus, por exemplo, diz lá, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, tem pessoas que usam esse texto para dizer, olha aí, tá vendo? A igreja não tem que se interferir, a igreja não tem que se meter com política. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que se eu sou crente, a política tem que ser deixada de lado. Não, ele está dizendo que a minha perspectiva cristã, a minha entrega como crente daquilo que Deus pede de mim tem que ser dado a Deus. Mas a minha entrega do que o Estado pede de mim tem que ser dada ao Estado. Né? Então, se o Estado pede de mim que eu faça um voto consciente, eu tenho que fazer um voto consciente. Mas sob qual perspectiva? Perspectiva da eternidade. Né? Não esperando que o meu voto seja redentor. Né? Tem pessoas que têm essa perspectiva. Então, essa falta de identidade da igreja, ela tem gerado essa confusão toda. Né? O movimento dos desigrejados é um movimento reacionário. A gente tem os pecados da instituição, a instituição tem os seus pecados, e os desigrejados, parte deles, são pessoas feridas na instituição, que agora encontram uma desculpa para fugir da instituição. Mas aí eles caem no outro extremo, porque eles desconsideram o valor da comunidade. Isso, exatamente. Né? Então, você tem de um lado uma igreja que supervaloriza a instituição e peca contra pessoas por causa disso, e do outro lado você tem pessoas que supervalorizam a vida, a intimidade com Deus como indivíduo e desvalorizam a comunidade. E a igreja é esse equilíbrio entre a organização, porque tem que se escolher presbíteros, diáconos, tem organização na igreja, mas ao mesmo tempo ela é uma comunidade, onde o diácono não é superior ao resto, onde o pastor ele não é maior que a igreja. Pedro diz isso, não como dominadores, mas como modelos dos que vos foram confiados. Então é esse equilíbrio dessas dimensões que falta para a igreja, por essa perda de identidade. É interessante porque a gente vê muitos dizendo assim, não, eu sou a igreja, né? Eu sou a igreja, exato. Né? Não, a igreja sou eu, né? O templo é só uma construção. E até aí tudo bem. O templo realmente é uma construção, mas é uma construção exatamente para quê? Para abrigar, né? De forma, vamos assim dizer, mais fácil esse ajuntamento dessa comunidade. Dessa comunidade que professa sua fé em Cristo. Então eu vejo muita gente dizer assim, não, a igreja, culto agora, né, nessa pandemia, não, a igreja sou eu. Como se assim a igreja fosse ele, individualmente, né? Quando na verdade a igreja é a reunião, né, e o ajuntamento daqueles que professaram a sua fé em Cristo, né? Então, eu sempre corrijo quando alguém diz assim, não, a igreja sou eu. Eu digo, não, a igreja somos nós, né? Exatamente. Não existe igreja no singular. Exatamente, somente no plural. Então, a gente vê muito isso também, você tocou num ponto muito, muito importante, que é a questão da missão social da igreja. Né, a missão social da igreja. Eu lembro-me do Russell Shedd, né, o grande Shedd, que o Shedd uma vez falou que a igreja ela deve cuidar, né, dos seus membros, né, dos membros do seu corpo, como nós cuidamos dos membros do nosso corpo, né, do nosso corpo. E
e cuidar desses membros em todas as suas necessidades. Mas muitos hoje têm a visão seguinte, que a igreja ela deve cuidar do mundo e das suas necessidades. Quando, na verdade, que isso na verdade, é impossível para a igreja. Por quê? Primeiro porque nós temos uma pluralidade, uma diversidade de igrejas. Nós temos igrejas que são riquíssimas, que têm muito dinheiro, que têm muitos recursos, né? Que têm aí grandes arrecadações, que têm vastas possibilidades de realmente ajudar as pessoas, né, socioeconomicamente, né? Mas nós temos outras que não têm tanto dinheiro, não têm tanta possibilidade e não têm tanto tempo para fazer esse trabalho, né? Esse trabalho. Quando, na verdade, o principal deveria ser esse que você disse aí. O evangelho do reino chegando ao indivíduo, né, através da igreja, para que ele, sendo transformado pelo evangelho, ele possa transformar a sociedade em que ele está inserido. A família, os vizinhos, o bairro, né, enfim. Quando Jesus ele diz ali que nós devemos ser sal, né, da terra, ele diz que se o sal vier a se tornar insípido, né, ele não serve para nada. Ou seja, o sal ele não é sal quando ele diz que é sal. O sal só é sal quando ele é sal. quando ele salga, né? Vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, salga, né? Mas a gente precisa entender que quando Jesus ele diz que o sal, quando se torna insípido, ele não presta para nada, é porque quando o sal deixa de ter a sua função, ou seja, ninguém evangeliza, ninguém apresenta as boas obras de Cristo quando ele fala do sal, mas é quando ele é sal. Então a gente muitas vezes a gente quer impactar o mundo falando da igreja e não sendo a igreja. Isso. Lá em Atos, capítulo 2, diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. E dia a dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, a unidade e a identidade forte da igreja de Atos foi a melhor propaganda, o melhor marketing para as pessoas da comunidade vizinha. Então, as pessoas elas se sentiam atraídas pela igreja a partir do estilo de vida da igreja. Não Quando Jesus disse que o sal, quando para de ser sal, ele não serve mais para nada, é porque ele perdeu a sua função. E quando ele perde a sua função, ele perde sua identidade. Apesar de você chamar ele de sal, mas ele é um sal que não presta. Apesar de ele continuar sendo sal, ele é um sal que não presta. Uma igreja que continua sendo instituição, mas ela perdeu o caráter de comunidade, o caráter de evangelização, o caráter de auxílio a quem precisa, todas essas perspectivas que a igreja deve ter, e ela se institucionaliza, ela pode até continuar sendo igreja no nome, mas ela perdeu o sal que deveria ter para impactar a comunidade. Então, nós precisamos entender que Deus não nos criou para impactar o mundo meramente intelectualmente, Isso. mas a partir dos nossos relacionamentos. Foi feita uma pesquisa um tempo atrás do Instituto Haggai, que se identificou que 75% das pessoas elas se converteram por meio de amigos e parentes. E os outros 25% foi numa pregação, num folheto, em algo. Então, quer dizer, o poder evangelístico da igreja está nos seus relacionamentos. Exato. Então, quando a igreja... E aí você diz, então, beleza, vamos intensificar os nossos relacionamentos. Ok, mas se forem relacionamentos sem base, sem a ideia de corpo, né, sem a ideia de
membros que contribuem um para com o outro, né, que levanta os abatidos, que exorta os desanimados, que fortalece os fracos, se não existir essa percepção de corpo, os relacionamentos para fora da igreja vão ser meramente hipocrisia. Isso. Então, como dizem Atos, eles contavam com a simpatia do povo. Hoje, as igrejas, e aí eu quero trazer uma coisa bem interessante. Quais são as duas coisas que as pessoas mais se irritam quando abre uma perto da sua casa? Você sabe qual é? Barulho. Algumas, bar, né? o bar, isso. E as duas coisas. Bar e igreja. Já percebeu isso? Já. Entendeu? As duas coisas que irritam. Por quê? Porque são coisas que vão trazer incômodo. Não estou falando da mensagem do evangelho, mas, por exemplo, eu conheço uma igreja aqui na cidade que quando ela vai fazer evento, ela faz mega evento que ela fecha em torno de 4 a 5 ruas. Gera um caos no trânsito da cidade. As pessoas que são proprietários das casas vizinhas, elas ficam irritadíssimas, porque elas, eu quero entrar na minha casa, eu quero ter acesso à minha garagem. Então, quer dizer, nós somos hoje uma igreja chata, uma igreja incômoda. Por quê? Porque a gente acha que ser igreja é ficar berrando o evangelho, ao invés de ser o evangelho, ao invés de mostrar que a nossa comunidade tem amor, tem ajuda, tem conforto, tem consolo. Nós nos repreendemos quando estamos errados, porque queremos o crescimento do outro. Então, ao invés de a gente ser uma comunidade cativante, tem até um livro do Nove Marcas que traz isso, nós somos uma comunidade irritante. Não é uma comunidade chata. O cara que ele é o crente... o pastor Luiz Saião, ele disse que existe o crente, existe o muçulmano xiita e o crente chato. Então hoje nós somos os crentes chatos. Não estou dizendo que a gente tem que diminuir o nível da mensagem do evangelho para contextualizar, que aí já é outro pecado da igreja, né? A gente está falando sobre como a igreja pode ser relevante, né? Isso é outro pecado. Né? Tem uma menina aí que é cantora, esqueci o nome dela, meu Deus, que ela é uma das cantoras mais... Ela cantou uma música aí com o Whindersson Nunes. Pode ter até jovem aqui assistindo e vão ficar com raiva de mim, vão deixar de me seguir. Priscila Alcântara. Meu Deus, ela teve uma frase recente dela que ela disse assim, ela disse, quando nós hoje não sabemos... Mas ela quis dizer o seguinte, nós hoje não sabemos comunicar o evangelho, mas ela está falando no sentido de você massagear o mundo com a mensagem do evangelho. Adaptar, né? Para que... Adaptar. E nós não temos que massagear o mundo. Mais doce para o mundo. Isso. Quando Deus nos chamou para ser sal e luz e não caramelo. Para o mundo estar mastigando e achando a gente... Não. A mensagem do evangelho, ela é uma mensagem confrontadora. A mensagem do evangelho é Deus dizendo para o homem, vocês são incapazes. Vocês são um zero à esquerda. Vocês não são capazes de nada. Eu que tenho que salvar vocês. Verdade. Essa é a mensagem do evangelho. E aí, se você baixa o nível da mensagem, porque você quer ser contextualizado, você também perdeu a capacidade. Mas, ao mesmo tempo, se você não viver o evangelho, eu vou estar dizendo para a pessoa o seguinte. Eu chego para o cara e digo o seguinte, olha, ame os teus inimigos, ore pelos que vos perseguem. Aí vou lá no Facebook e xingo o cara. Chego lá e digo, ei, seu babaca, você não diga isso do meu partido, não. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, isso é incoerência. Esse cara, ele não é crente. Ele prega amor, prega isso, prega... A igreja está se perdendo nisso. É, verdade. Esse é o nosso problema. A gente está perdendo relevância nisso. Então a gente precisa reavivar a nossa identidade como igreja. Entender o equilíbrio que nós temos que ter como voz profética. Entender o que é viver comunitariamente. E essa comunidade, ela desemboca para uma propaganda, vamos dizer assim, do evangelho visível, onde o mundo vai olhar para
para aquilo e dizer assim, caramba, eu não quero esse Cristo deles, mas é bonito o que eles vivem. O mundo ele vai se sentir temeroso com aquela mensagem, vai dizer assim, rapaz, se aquilo for verdade, eu tô frito. Mas será que... E isso incomoda o mundo. Isso deveria incomodar o mundo. Então é esse o problema que a gente está perdendo relevância. É nessas circunstâncias. E hoje, principalmente, nós pastores, e tem vários pastores aqui nos assistindo também, tem um pastor Geilson, que é da Igreja do Evangelho Pleno aqui em Fortaleza, ele sempre está escrevendo alguma coisa aí, é um homem temente a Deus, prega um evangelho puro, simples, cristocêntrico, né? Abraço, pastor Geilson, que é professor também, aí o homem é fera no português. Tá até fazendo doutorado agora, parece-me. Né? Olha Se aí. tivesse, olha, coisa boa, né? É um grande estudioso. Então, nós hoje, pastor Lázaro, não sei aí em Campina Grande, mas aqui em Fortaleza nós temos várias conhecidas e chamadas como mega igrejas, né? Mega igrejas. Então, vez ou outra eu vejo algum pastor, colega, amigo de denominação, né, histórica, né, como a minha, como a sua, Batista, que fica naquela, mas a minha igreja não cresce, eu preciso fazer alguma coisa, né? O cara tá ali na esquina e tá grande lá, tá bombando. Muita gente, tá bombando, muita gente, e aqui não cresce, né? Que negócio é esse? Então, às vezes, acabam num afã, né, e no desejo de crescer, né, a qualquer custo, né, são tomados aí pelo que o Hernandes fala da numerolatria, né, passam a adorar, né, os números, o pragmatismo, o crescimento a qualquer custo, e às vezes acabam fazendo aquilo que Paulo disse que não fez, né, para os Coríntios. Ele diz assim, eu não adulterei, né, a palavra. Exatamente. Não adulterei a palavra. Não então, misturei com água. Isso, exatamente. Deixando assim um negócio ralo, né, um negócio superficial. Então, assim, esses pastores, muitos deles, infelizmente, terão até o fim de suas vidas aqui na Terra comunidades com poucos membros, né, pequenas, né, pequenas. Então, qual o conselho que o Senhor daria para esses pastores, né, que estão aí nos vendo, vão ver depois pelo YouTube, isso aqui vai para o YouTube, né, do canal da igreja, qual o conselho que o Senhor daria para esses pastores, né, que às vezes são pressionados a crescer, né? Caiu um negócio aqui, mas foi orar para que exorcizar, não, né? Poltergeist aí, mexendo. Meu irmão, é interessante sua pergunta. Eu acho que eu sempre parto do pressuposto, eu sou um apaixonado pela teologia bíblica. Então eu sempre parto do pressuposto que tudo começa no começo, né? Na identidade, quem nós somos e quem Deus é. O pastor precisa primeiro se fortalecer muito em quem Deus é, para a igreja. E quando ele entender que Deus é o dono da igreja, muito do coração dele vai descansar. Quando ele entender que Deus é quem comanda a igreja, quem guarda a igreja, o coração dele também vai descansar. Quando ele entender que, lá em Atos, quando diz que Deus ele acrescentava a cada dia os que ia sendo salvos, e aí eu sou muito calvinista nesse ponto, né, que Deus é quem atrai, é quem põe. Então, assim, eu entendo, obviamente, que existe sim a responsabilidade humana da pregação e da conversão do homem. Não quero entrar nesse mérito, mas se eu fui fiel na pregação, se eu estou sendo fiel na pregação do Evangelho, se eu estou pondo paixão naquilo que eu faço, se eu estou exercendo a minha missão, como é dito lá em 2 Timóteo, prega a palavra. A palavra, né? Aí agora compete unicamente a Deus atrair os seus eleitos para a igreja. Precisamos entender também que Deus ele também usa, assim como ele usou os atributos da pessoa de Paulo para escrever as epístolas de uma maneira específica, bem mais intelectual,
Assim como ele usou a pessoa de Pedro para escrever as epístolas de uma maneira mais prática e mais incisiva, João de uma maneira mais ele usou as personalidades desses homens para escrever os textos bíblicos e impactar aquelas igrejas daquela época de diversas formas diferentes. Deus também usa a nossa personalidade como pastor. Então vão ter pessoas que vão gostar de pastor que grita mais, tem outros que gostam de pastor mais intelectual, tem outros que gostam... Isso é a multiforme graça de Deus. Então você não vai ser o pastor que vai atender no seu estilo, né, na sua forma de apresentar. Você é fiel, amém. Todos devem ser fiéis. Mas a forma como você apresenta a mensagem não é atrativa para todo mundo. E a gente precisa entender isso. É a forma como Deus nos fez e como Deus nos usa. Outra coisa também que a gente precisa entender é que Deus irá nos cobrar, porque diz assim, pastoreai o rebanho sobre o qual Deus vos constituiu bispos para pastorear. Paulo diz isso lá em Atos. E Pedro também diz que nós devemos, em Hebreus, desculpa, é dito que nós devemos velar pelas almas, porque seremos cobrados por essas almas que nós estamos cuidando. Tem muito pastor de mega igreja que quando chegar na eternidade, Deus vai perguntar assim, Dona Josefa, me fale dela. Ele vai dizer, quem é Josefa? Não sei não, porque ele não sabe, ele não conhece as ovelhas. Então, na minha concepção, e aí é muito pessoal isso meu, eu não tenho uma posição. Igreja é relacionamento. E se um pastor, ele é pastor de uma mega igreja, da qual ele não conhece as ovelhas, ou aquelas ovelhas não estão sendo acompanhadas, aquela mega igreja pode estar se tornando um refúgio para quem quer o anonimato. Isso. E isso é errado. A igreja se tornou um clube, a igreja se tornou um teatro onde eu vou lá, assisto e vou embora. Ela perdeu sua identidade. Então, a igreja tem que ser grande, tem que ser pequena? Não, ela tem que ser do tamanho que Deus permita para que ela cumpra a missão dela, que é relacionamentos entre pessoas. Então, se o pastor, ele primeiro entender que Deus é soberano sobre a igreja, então ele vai descansar parte do coração dele. Se ele é fiel na pregação da palavra, ele vai descansar também o coração dele, sabendo que quando Deus cobrar dele a pregação fiel, ele vai dizer, Senhor, eu lutei para ser fiel. Em terceiro lugar, ele tem que entender que Deus irá cobrar de nós as almas. Isso, exatamente. Então nós precisamos entender que a capacidade de um pastor ela é diretamente proporcional o número de pessoas na sua igreja deve ser diretamente proporcional à sua capacidade de pastoreio. A igreja que eu pastoreio hoje, elas são 150 pessoas. Essas 150, eu já começo a sentir dificuldade no acompanhamento dessas pessoas. O que foi que eu fiz, então? Eu comecei a trabalhar com a multiplicidade de presbíteros. Para quê? Para desenvolver líderes, homens, para andar lado a lado comigo. Eu não sou o Papa e eles são os cardeais. Não. Eles estão lado a lado comigo para dividir a carga do pastoreamento, para acompanhar vidas. Pastor, mas até que ponto esse modelo vai funcionar? Quando eu começar a perceber que a igreja está crescendo ao ponto de que ela está perdendo essa característica de relacionamentos, na minha visão de missão, a visão que eu tenho como pastor, o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar uma divisão santa. Vou pegar irmãos bem preparados daquela igreja e vou dizer assim, olha, irmãos, chegamos num número que começa a se tornar algo insustentável do ponto de vista da qualidade dos relacionamentos. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma outra igreja e vocês serão os líderes junto comigo lá. Vamos plantar uma igreja? Vocês aceitam? Aceitam. Pega um grupo lá de 10, 15, 20 pessoas de dentro da igreja, faça essa divisão santa e leve esse público para lá para abrir uma nova congregação. Eu acho que a gente deveria pensar assim. Uma das coisas que essa pandemia foi fantástica do ponto de vista de Deus é porque a gente aprendeu que para pregar o evangelho a gente não precisa de muita coisa. Não precisa de um celular com internet. Verdade. Então aquelas igrejas que sobreviviam com entretenimento, aquelas igrejas que é globo de luz, é fumacinha, é tudo pintado de preto, para dar aquele clima, aquela aparência, aí o louvor em toda altura, doendo o tímpano do cara, e não sou nada contra a igreja pintada de preto, eu estou falando da ideia de você criar uma atmosfera. Então, quer dizer,
o impacto que você gera na vida da pessoa é muito mais uma manipulação da atmosfera do que a pregação do evangelho. Isso. Essas igrejas que sobrevivem dessa maneira quebraram, estão quebrando. O que é que elas estão fazendo agora? Elas estão investindo em mega estrutura cinematográfica para tentar agora preencher o vazio que eles estão tendo agora porque não tem a pessoa dentro daquele clima da atmosfera, da fumacinha com cheiro, da pintada de preto, a luzinha lá em cima do pregador, a bateria em todas as alturas, aquela coisa para criar atmosfera. Não tem mais isso. Vamos fazer o seguinte, vamos agora investir em sistema. Então, quer dizer, eles só fizeram digitalizar a preocupação que se tinha com mega estrutura. Então, para você, pastor, quando você chegar na eternidade, o Senhor vai dizer assim, senta aqui, meu filho, senta aqui na cadeirinha, nesse banquinho aqui, senta aqui. Você pregou as escrituras? Preguei, Senhor. Eu nem sempre acertei, mas eu me esforcei. Amém. Fulano. E aí, a lista lá. E aí? Não, eu tentei ser exemplo para eles, tentei dar assistência, não pude em todos os momentos, mas eu me esforcei para isso. Amém, que bênção. E você viu que eu cuidei da igreja? Eu vi, Senhor, eu confiei no teu cuidado. Amém. Então, entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. É, verdade. Isso é onde a gente deve descansar, pôr a nossa identidade e trabalhar visando essa perspectiva. É, verdade. Eu acredito que após essa pandemia, eu até pregava ontem, pastor, sobre isso, né? Sobre isso que não tem como nós, pastores, né, a igreja de Jesus, pedirmos a Jesus para voltarmos ao que era antes, né? Até uns dias atrás eu estava orando assim, ô Senhor, volta logo, né, tudo ao normal, a como era antes, porque como era antes estava errado, né? Sim. Estava errado. Estava errado. Exato. Então, Jesus, né, Deus, na sua soberania, em guiar os fatos, em guiar as circunstâncias, antes de tudo para o louvor do seu santo nome e depois para o bem dos seus filhos, eu vejo que Deus permitiu que essa pandemia viesse sobre a humanidade, né, sobre as nossas vidas, exatamente para que nós pudéssemos, de fato, nos voltarmos para Deus com maior zelo, né, com maior devoção, né, com a certeza de que mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vendo de contratempos, contrariedades nessa pandemia, Deus ele continua cuidando de nós, né? Deus ele continua nos sustentando, ele continua sustentando a igreja. E a prova disso é tanta, porque assim, eu sou pastor de uma igreja pequena, uma igreja aí de 70 membros. Né? 70 membros. Sim. Né? Então, quando começou essa pandemia, eu disse assim, meu Deus, e agora? Porque a gente não vai mais poder reunir. Como é que nós vamos fazer? Aí, pensei, não, tem um Instagram. Depois o irmão da igreja já disse, não, pastor, mas eu sei transmitir pelo YouTube, vamos fazer pelo YouTube. Olha eu sei preparar, os dons, assim, tudo. Né? Os dons começaram a aparecer, começaram a surgir. E hoje eu vejo assim como Deus guiou, como Deus conduziu. Exato. A igreja presbiteriana Shekinah, a mim, né, aos líderes, aos irmãos, para quê? Para que nós pudéssemos, mesmo distante, né, mas continuar o pastoreio e a orientação desses membros. Né? Então, acredito que é como o senhor falou, muitos, infelizmente, pastores estão arrancando os cabelos nesses dias, né, nesses momentos, porque eles estão tendo que se ressignificar. Exatamente. Se ressignificar. Realmente eles têm tido que fazer isso. E eu digo isso não para se achando melhor, longe disso, né? Mas nós não, nós já continuamos a fazer o que a gente continuou. Apenas usamos um celular, se a sua igreja, internet. Exato. Se a sua igreja era acostumada a ouvir pregações, ela está continuando a ouvir pregações. Ouvir pregações, né? Exatamente. Agora, se era uma igreja que passava 200 horas de louvor e 10 minutos de pregação, se você for tentar transmitir um louvor usando o Instagram, meu amigo, fica uma coisa horrível. O som fica... Você tem que ter uma mega estrutura para você conseguir transmitir com qualidade
Aí você tem que ir lá para a live de Ivete Sangalo, dessa galera aí, para você ver a qualidade da coisa. Mas a gente, como igreja, meu Deus, né, não tem essa capacidade. Exato. Então você continua fazendo a mesma coisa e o povo continua se alimentando da mesma forma. A diferença é que a gente tem um contato físico, infelizmente. Mas o alimento espiritual, intelectual, continua da mesma maneira. Exatamente. A gente precisa... tem um salmo que me veio nesse período muito na mente, é o Salmo 126. Diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Verso 6. Não desperdice as suas lágrimas durante essa pandemia, porque semeia-se com lágrimas, para então se colher com alegria. Então a gente precisa entender, não desperdice. Piper, ele tem uma frase bem interessante num livro que ele falou sobre o câncer dele, ele escreveu um livro, e aí o livro dizia assim: não desperdice o seu câncer. Então, da mesma maneira, igreja, não desperdice a pandemia, não desperdice essa experiência. Aproveite o máximo dela para sair forte, para sair diferente, para sair valorizando o ajuntamento do povo, para sair valorizando a presença física, o abraço, o aperto de mão. Comunhão. Fortaleça-se, certo? Fortaleça-se. Não desperdice as lágrimas. Porque eu tenho certeza que se você, cada lágrima sua, você entender como uma oportunidade que Deus está lhe dando de plantar, quando a gente voltar, a gente vai colher com muita alegria. Isso eu tenho certeza. Eu estou só cronometrando o tempo aqui, pastor, porque está tão bom para a gente não fechar. Eu estou vendo aqui que já está quase chegando. Tá faltando 3 minutos, eu acho. Né? Não sei. Então, você falava de lágrimas aí, e eu preguei exatamente sobre isso, né? Quando Cristo diz lá, nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Então, eu preguei exatamente isso, que o choro, né, quando nós choramos, nós conseguimos, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, somente por ele nos iluminando, nós conseguimos chegar à percepção de quão nós somos frágeis, né? Nesse mundo, nessa vida, diante dessa pandemia de um vírus invisível, silencioso, né? Que já matou mais de 11 mil pessoas só no nosso país, só na nossa nação. Então, acredito que... Tem alguém me ligando. Eu não sei se vocês estão ouvindo algum toque aí, tá não, né? Não, aqui não. Pronto, então pode deixar, que a pessoa vai continuar ligando, daqui a pouco ela desliga. Então, por isso que Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, depois do choro, vem na Bíblia a mensagem, a tradução para consolados é abraçados por Deus. Eu até tenho certas ressalvas com essa tradução, né? Ela é meio moderninha demais. Meio moderna demais, né? Mas ela diz que serão abraçados, né, por Deus, né? Depois de perceberem a sua fragilidade. Na verdade, ela é uma paráfrase, né? Ela não é uma tradução. Exatamente. Tá chegando aqui ao final. Queria que o senhor fizesse as... Vamos fazer o seguinte, pastor. Eu vou encerrar e a gente volta só para a gente finalizar, pode ser? Pode ser, ok. Pode ser, para a gente não cortar aqui, a gente volta, só um minuto. Tá ok.